como assumir o seu lugar de provedor na família. Ser o provedor talvez seja aquilo que a maior parte dos homens reconhece como um lugar de homem. A maior parte dos homens reconhece isso. E reconhece o aspecto de provedor principalmente na questão financeira. O que acontece, cara? Deixa eu te dar um breve contexto histórico. Nós, homens, nós, seres humanos, tivemos uma estrutura social durante a maior parte da nossa história como uma sociedade caçadora-coletora. E quem coletava raízes, frutas, sementes e tal para alimentação era principalmente as mulheres e as crianças, enquanto os homens saíam para caçar. Por causa da sua constituição física, muscular, os homens eram mais aptos a enfrentar os perigos da floresta. Então eles se colocavam a serviço da sua família e da comunidade, se arriscando na caça. Esse aspecto é muito, né, tem pessoas que advogam esse lugar de provedor do homem se referindo às milhares de anos que nós fomos caçadores. Só que eram sociedades caçadoras-coletoras. O homem provia com a caça os animais, mas nem sempre ele conseguia caçar. Nem sempre ele conseguia. Agora pensa comigo, esse provedor, caçador, ele passava horas, às vezes dias na floresta. Quando ele voltava para casa, ele tinha o resultado do trabalho nos seus ombros. Ele carregava o resultado do trabalho, toda a família comia literalmente o resultado do trabalho do pai, do homem. Todo mundo comia, dividia, se compartilhava do resultado do trabalho do pai. Então, o trabalho do pai, ele tinha uma provisão direta e um contato direto com toda a família. Todos os filhos viam o que o pai estava fazendo. Mesmo depois da sociedade caçadora-coletora, quando veio a revolução agrícola, nós começamos a nos estabelecer em cidades e tal, a proximidade do trabalho do pai com o ofício do pai era muito grande. O que aconteceu? Mais recentemente a gente teve o advento, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o que fez? Ela tirou principalmente os homens de casa, para passar horas e horas dentro de um trabalho mecânico, dentro de fábricas e escritórios, e quando esse pai volta para casa, ele volta trazendo o quê? Essa reflexão eu preciso que você faça, cara. Se você quer assumir o lugar de provedor dentro da sua casa e ser referência, reconhecido, assumir mesmo o seu lugar como homem, e você é o provedor da sua casa, você precisa refletir, cara. Você precisa de uma reflexão muito séria de como você está chegando em casa. A maior parte dos homens chegam em casa cansados, estressados, irritados, não têm paciência para participar da educação dos filhos, da organização e de decisões a respeito da administração do lar. A maior parte dos homens, depois da Revolução Industrial, começaram a chegar em casa esgotados e vazios. Um zumbi, um fantasma. É isso. Se você tem um trabalho que não faz sentido na sua alma, se você tem um trabalho simplesmente para ganhar dinheiro e pagar suas contas, deixa eu falar uma coisa para ti. Você vive uma ilusão de ser o provedor.
Você é apenas um pagador de contas, você não é um provedor. O provedor é aquele que realmente traz algo para casa, traz algo para compartilhar com a sua família. Os seus filhos não sabem, eles não veem, cara, eles crescem nesse ambiente. Quem é que provê para casa? Eles vêm, por exemplo, numa família tradicional, né? Eu sei que nem todas as famílias, principalmente hoje já é raro, uma família tradicional, onde o homem, né, tem um trabalho fora, ele ganha dinheiro, paga as contas da casa, a mulher cuida da casa e dos filhos e cozinha, por exemplo. Então as crianças, elas têm a experiência de quem é verdadeiramente provedora. Provedor é a mulher. Porque é ela que cozinha, é ela que dá comida para eles, é ela que educa, é ela que cuida, que dá afeto, que dá carinho, que dá educação. É a mulher, ela é a provedora. Ela é aquela que provê as necessidades da família. A mulher. O pai é simplesmente aquele ausente que está lá nessa coisa chamada trabalho. Ah, mas é o meu dinheiro que paga as contas da casa. As crianças não veem isso. Elas veem a mãe, cara. Elas veem a mãe o tempo inteiro ali. E a maior parte de nós cresceu num ambiente assim. Uma presença materna excessiva. E a mãe é responsável por tudo. Uma criança até os 7, 8 anos, 9 anos, ela não consegue ter noção de que o dinheiro que paga o supermercado e as coisas vem do trabalho do pai. Hã? Então eu quero te provocar nessa noite, a encarar o papel de provedor de uma forma mais ampla. Porque talvez você esteja trabalhando e pagando as contas, mas você não está sendo o provedor. Quem está sendo a provedora é a sua mulher. É aquela que está ali provendo as necessidades da família, cozinhando, cuidando da casa, educando os seus filhos e tal. E aí acontece uma estrutura ainda pior. A estrutura pior ainda é aquela onde tanto você com o seu trabalho, como a sua mulher com o trabalho dela, contribui de forma igual ou contribui financeiramente para pagar as contas. Aí a coisa se torna ainda mais complicada para você assumir o lugar de provedor. Porque normalmente nas estruturas assim, o que acontece? A mulher, além de trabalhar, ganhar dinheiro e assumir as contas junto, ela também cuida das crianças, ela também provê educação, ela também é aquela mais presente, a mais afetuosa, aquela que está preocupada, acompanhando as tarefas da escola, se está fazendo, se não está fazendo, indo na reunião de pais. Quem continua sendo a provedora? A mãe. E muitas vezes muitas vezes os homens fogem desse aspecto de provedor, vão para o seu trabalho, voltam do trabalho achando que já fizeram o seu papel. Deixa eu te dizer um negócio, cara. Para assumir o seu lugar dentro da sua casa como provedor, você precisa cuidar daquilo que você está trazendo para casa. O que você está trazendo para casa? Sabe, lembra da época onde nós éramos caçadores? Lembra, eu sei que você não tem memória. Mas eu estou dizendo, entre em contato com isso, cara. Todos nós, um dia, nossos ancestrais foram caçadores. E na caça, o que acontecia? Tem um livro muito interessante que você precisa ler. Chama-se Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse historiador, ele escreveu que as pesquisas mostram que é muito provável, olha só, muito provável que na sociedade caçadora-coletora, os homens ficavam distantes da família, em média, 4 horas por dia. 4 horas, cara! Agora pensa no homem médio hoje em dia.
Esses dias eu recebi um cara que falou lá no meu Instagram, comentou um dos posts lá dizendo: nossa, eu trabalho 9 horas e passo mais 3 horas no trânsito e ninguém me valoriza. Ninguém te valoriza, cara, porque você não está trazendo provisão para sua casa. Você está só pagando as contas. E às vezes nem paga as contas sozinho. Não adianta, eu não estou dizendo que você tem que... E que existe a estrutura tradicional onde o homem é o único provedor financeiro para casa e a mulher tem que ficar em casa com os filhos e cuidando da casa. Essa é a estrutura certa, a estrutura tradicional, é a única estrutura saudável. Não é isso que eu estou dizendo, essa não é a verdade. O que eu estou querendo que tu acorde é, se você quer assumir o seu lugar de provedor dentro da sua casa, você precisa cuidar com o que você está trazendo para casa. Como você chega no final do dia em casa. Sabe, eu toda vez, tem dias que eu trabalho até 10, 11 horas da noite. Toda vez que eu chego em casa antes das 8, 8 e meia, eu faço questão de colocar os meus filhos na cama. Questão de colocar os meus filhos na cama. Isso não é colocar os meus filhos na cama, não é simplesmente ir lá e tal, cobrir minha filha, dar um beijo, boa noite. Não, eu sento do lado dela, eu deito junto na cama junto com ela, eu leio um livro junto com meu filho, eu leio uma história, a gente ora junto, a gente compartilha sobre como foi o dia, o que eu enfrentei no meu dia de dificuldades, como eu superei essas dificuldades, as dificuldades que eles enfrentaram no dia, como que eles superaram essas dificuldades. Você pode ter só 20, 30 minutos com seus filhos à noite. Talvez você seja esse cara como eu, que trabalha pra cacete. E talvez você tenha só 20, 30 minutos com eles à noite. Deita na cama junto com seus filhos, cara. Conversa, se interessa pelo que aconteceu no dia deles. É isso que eles precisam. Aí eles vão começar a te ver como provedor. A sua mulher vai começar a te ver como provedor também. Porque ela vê que você está participando da família ativamente. Não só, você não se tornou apenas um pagador de boletos. Não é à toa que as mulheres fizeram toda a revolução que elas fizeram desde a década de 60, 70. Tem muitas coisas envolvidas, claro, eu não quero reduzir só a isso, mas se um homem se reduz apenas a um pagador de contas, as mulheres não precisam dos homens, cara. Você não é necessário. As mulheres hoje, principalmente depois de toda a revolução, o que aconteceu? As mulheres têm tanta oportunidade quanto os homens no mercado de trabalho. Às vezes até mais, dependendo do ramo. Dependendo da área, dependendo do mercado, se contrata muito mais mulheres do que homens. Eu lembro de uns anos atrás, estar conversando com um amigo meu que ele teve uma empresa de contabilidade, né? Que era uma empresa que já estava na família. E eu lembro dele dizendo, cara, em 10 anos mudou demais. Mudou demais. A nossa empresa costumava ter 90% homem. Agora, em 10 anos, mudou completamente. Hoje, são 90% mulheres dentro da empresa. As mulheres se mostraram muito mais competentes, eficientes e que dão conta de muito mais coisas no mercado de trabalho do que os homens. Os homens se perderam, cara, nessa história de ter que ser, entre aspas, aqui eu não vou mais chamar de provedor, vou chamar de pagador de conta. Existe uma diferença entre realmente assumir o seu lugar em casa e ser o provedor do que ser o pagador de contas, entendeu? Ninguém valoriza o pagador de contas, ninguém valoriza o provedor. É porque você está confundindo as coisas. Para de confundir as coisas. Não é o que você faz, é o como você faz. Não é com o que você trabalha e o quanto dinheiro você ganha, é o como você chega em casa no final do dia.
como você aproveita a vida com seus filhos, como você se envolve e cria intimidade com a sua mulher, compartilhando aquilo que você sente, deixando com que ela compartilhe aquilo que ela sente. Aí você se torna um vetor de bem-estar dentro da sua família, de aprendizado. Você ensina seus filhos, você traz os ensinamentos, você mostra para ele, assim como acontecia lá atrás. O que acontecia lá atrás? O homem saía para caçar, quando ele voltava, ele trazia aquilo que ia ser dividido por todo mundo nos ombros, o animal que ele tinha caçado, todo mundo via o resultado do trabalho dele. E aí, abrindo um parênteses, né? O que os seus filhos veem do seu trabalho hoje? Olha eu como psicólogo, cara. Né? Durante muitos anos eu fui apenas psicólogo, não era o empresário que eu sou hoje. Então, eu era apenas um psicólogo, eu não podia compartilhar o que os meus clientes tinham me falado. O que a gente compartilha com a nossa família, do nosso trabalho? Fecha parênteses. Essa é uma coisa a gente a refletir bastante. A importância de ter um trabalho realmente significativo, né? De ter, inclusive, já vou dar um spoiler aqui, será que pode? Vou dar um spoiler. Depois que a gente terminar essa série sobre relacionamentos, nós vamos começar uma série de palestras sobre trabalho, propósito, servir. Que tal? Vai continuar me acompanhando? Voltando então, o caçador, ele ia para a floresta, ele trazia nos ombros a caça, fazia então uma fogueira, sentava ao redor da fogueira toda a comunidade para ouvir as histórias que esse homem trazia. Dos animais que ele enfrentou na floresta, dos perigos que ele atravessou, das dificuldades que ele enfrentou e como ele fez para superar. É muito importante o papel do ensino e da educação. Você, como homem, tem um lugar e uma importância imensa na educação dos seus filhos. Sabe, existem estudos mais recentes que mostram o impacto que tem dos pais, por exemplo, no desempenho escolar de crianças que os pais leem com elas livros, por exemplo. Um impacto gigante. Antes a gente só tinha estudos que relacionavam a mãe, porque acreditavam que a mãe era a única figura responsável e importante na educação das crianças. Cada vez mais tem estudado sobre a participação do pai e a importância da participação do pai na educação das crianças. Então, os nossos antepassados caçadores, eles voltavam cheios de histórias para contar. E era importante que ele contasse essa história, porque ele precisava ensinar os filhos para quando eles fossem caçar, eles soubessem o que fazer, como se proteger e como superar as dificuldades que ele ia enfrentar. Faz sentido isso para você? Então, se você, resumindo toda a estrutura dessa live, dessa aula de hoje, dessa palestra, tu poderia resumir em uma coisa, cara. O seu lugar de provedor na sua família é garantido quando você vê o seu papel de provedor como muito mais do que um pagador de contas, mas sim um participante da educação e das decisões da família. É mais importante o como você chega do trabalho do que qual trabalho você faz ou quanto dinheiro você ganha. Porque no final das contas, os filhos, eles vão olhar para o seu trabalho não como uma fonte de provisão, porque eles não veem isso, cara. O dinheiro está no banco. Quem paga a conta do supermercado é a mãe. Os filhos não veem o resultado do seu trabalho. Eles vão ver você e o trabalho como uma fonte da sua ausência. Você é ausente por causa do trabalho. E ainda muitos pais ainda jogam nas costas dos filhos.
Eu tenho que trabalhar tanto para você poder fazer inglês. Eu trabalho tanto para colocar um tênis no seu pé. Eu trabalho tanto para que você possa ter uma escola, para que você possa ter uma casa para morar. É realmente triste isso. Você perde completamente o seu lugar na sua família. Né? Esse lugar que você tanto almeja como provedor, como referência, como homem dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, você precisa tirar tanto a importância do quanto dinheiro você faz. Se você tem um trabalho que você faz muito dinheiro, mas você é infeliz, você chega em casa esgotado, drenado de todas as suas energias vitais, porque teve que fazer um trabalho mecânico que não faz mais sentido, que não tem criatividade nenhuma, não tem vida nenhuma, é só preencher planilha. Então, cara, você nunca vai conseguir conquistar um lugar verdadeiro de referência na sua família. Tá bom? As crianças precisam mais que isso. A sua mulher precisa de mais que isso. Eu sei que pode parecer injusto. Eu sei que pode parecer que... Poxa, Paulo, mas além de trabalhar, eu ainda tenho que assumir a casa e os filhos. Não é que você vai assumir sozinho, cara. E aqui está outra chave para os bons relacionamentos. Os bons relacionamentos, eles são baseados na cooperação. Sabe? Em vocês dois compartilharem as responsabilidades que vocês têm na construção da família que vocês construíram. Entende? É por isso que é tão importante.